Olá, meus queridos, boa tarde, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Vamos dar continuidade à nossa reflexão acerca do livro de Atos dos Apóstolos. Uma palavra que é singela, é simples, não é tão aprofundada, mas que traz esclarecimento àquele que tem um entendimento iluminado, um entendimento purificado pelo Espírito Santo. Nós vimos no capítulo anterior, capítulo 4 de Atos, que os apóstolos Pedro e João, depois de ter curado aquele paralítico na porta do templo, a multidão se alvoroçou e ficaram todos perplexos com aquele milagre, porque aquele paralítico ele tinha sua paralisia desde sua nascença, desde seu nascimento. Ele nasceu já com aquela enfermidade. E Pedro e João curou ali na porta do templo. E aí a multidão se alvoroçou e queria saber, e Pedro prega a palavra de Deus naquela oportunidade. E os capitães, os saduceus, aqueles que faziam a segurança do templo, né? Aqueles partidos ali de sacerdotes, saduceus, capitão do templo, né? Pegaram Pedro e João e encarceraram. Mas houve uma oração, né? E de lá um anjo veio e o tirou de lá, né? Tirou os dois de lá sem que eles vissem. E os sacerdotes, vendo que eles voltaram ao templo a pregar a Jesus Cristo, eles foram indagados novamente com o que aconteceu. E Pedro dá um testemunho ali acerca de que o que foi feito foi Jesus que fez, né? O que aconteceu foi Jesus que fez. E liberaram ele depois de açoitá-los, né? Liberaram eles e eles voltaram aos discípulos, né? A se reunir com os discípulos em suas casas. E a igreja ficou também admirada, glorificaram a Deus, porque tiveram a oportunidade de pregar aos sacerdotes, pregar a palavra de Deus, a palavra de Jesus aos capitães, aos saduceus, todos se alegraram. E a partir dali agregou muita gente, mais de 5.000 homens, né? Diz ali a palavra do Senhor. E no meio daquela multidão houve uma comunhão tremenda entre eles, né? A Bíblia vai dizer ali, capítulo 4, anterior, que a gente estudou, vai dizer ali que eles tinham tudo em comum. Aqueles que tinham muitas propriedades, eles vendiam e traziam aos pés dos apóstolos. Isso aconteceu no último versículo, você vai verificar, do capítulo 4. E o capítulo 5, como eu já disse, Atos dos Apóstolos é uma continuidade da história, né? Há alguns parênteses, é claro, que se abrem durante o livro, mas nos primeiros capítulos é como se fosse uma sequência, né? De forma linear. Então perceba no capítulo 5 que nós vamos ver hoje. Eu quero trazer uma mensagem para você dentro desse capítulo 5, é continuidade. Lembra que eu falei que no capítulo 4, lá está escrito que eles tinham tudo em comum, que eles tinham uma paz, ninguém tinha, aquilo que tinha era seu, mas de todos, eles vendiam suas propriedades e entregavam aos apóstolos para atender os necessitados e atender toda a necessidade daquele povo pobre. Eles assim tinham tudo em comum, né? Não existia pobre na comunidade cristã naquela época, diferente de hoje, né? Hoje você entra em uma igreja, seja ela lá qual for, a sua forma de ver o evangelho, existe ricos e pobres, né? E às vezes até miseráveis, pessoas que passam realmente necessidade, passam fome mesmo estando dentro da igreja, né? Sem deixar de dar o dízimo da sua oferta, a sua contribuição, o seu trabalho, o seu tempo, e mesmo assim existe pessoas ali pobres e miseráveis. Infelizmente acontece isso, né? Mas pois bem, vamos à palavra do Senhor? Veja aqui na tela que eu estou aqui com Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, e já vamos ler os primeiros versículos, a partir do versículo de número 1 e o 2, vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Perceba aqui já no primeiro versículo que traz esses personagens aqui que é muito conhecido para os irmãos, né? Para os crentes. Ananias e Safira, eles mentiram, né? Porque vai dizer que eles venderam uma propriedade
É como se dissesse assim, olha, eu vou vender a minha casa, a minha propriedade, ela custa 200 mil reais e eu trago para vocês, viu, apóstolo, para que vocês possam ajudar as pessoas aí, os necessitados. Eu vou vender por 200 reais, tá? Aonde, na verdade, supostamente, né, uma hipótese, eles venderam pelo dobro do preço, por 400 mil reais. Vamos levar em consideração que eu estou contextualizando, né? E aí eles pegam e levam 200 mil, mas vendeu por 400 e chegou e entregou aos apóstolos, conforme você vê aí o versículo 1 e o versículo 2. Agora perceba adiante a postura dos apóstolos diante disso. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Uma pergunta, a primeira pergunta de Pedro é essa: porque deixou com que Satanás enchesse o seu coração? Veja que o engano vem por parte de Satanás, né? Do opositor, né? Desse espírito de confusão na mente humana. E encheu o coração dele para que ele mentisse ao Espírito Santo. Achava ele que, escondendo, né, ele estivesse mentindo aos homens, mas não, ele estava mentindo ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo eram os atos dele. Está no meio da igreja, está na vida dos apóstolos, assim como na vida de qualquer cristão hoje. Nós somos templo do Espírito Santo, nós vamos ver isso lá na frente, onde o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? E sendo cada discípulo ali, cada apóstolo, o templo do Espírito Santo, ele achava estar mentindo, escondendo dos apóstolos, estava na verdade mentindo ao Espírito Santo de Deus, né? Guardando parte da herança, né? Aí ele diz no versículo 4, continua Pedro com as suas perguntas, né? Indagando, né? Guardando-a não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Perceba que se ele guardasse, não quisesse se vender, não tomasse a decisão de vender aquela propriedade, ele guardava para ele, era dele, estava tudo certo. Ninguém é obrigado a vender nada, nem dar nada a ninguém, né? Até mesmo Deus te dá essa liberdade de escolha. Você só dá aquilo que você quiser dar, ou quando você quiser dar, e se você quiser. Caso você não queira, quem vai te obrigar? Se você dá os seus bens a um líder religioso, se você dá os seus bens a algum dono de igreja aí, é porque você quer. Infelizmente, por não conhecer a Bíblia, você dá tudo que você tem e depois vai chorar amargamente, né? Um engano desses líderes. Aí ele diz aqui, vendida, não estava em teu poder? Se você vendesse, não estava em teu poder o dinheiro? A vontade era sua. Por que formaste esse desígnio em teu coração, né? Por que guardasse esse pensamento, formasse, né? Tramasse, né? Essa traição ao Espírito Santo? Por que fizeste isso? Por que deixaste isso acontecer? Aí Pedro afirma, né, veementemente a ele: não mentiste aos homens, mas a Deus. Quer dizer, se ele tivesse dito, olha, eu não vou dar nada, não estava mentindo. Se ele dissesse, eu vou vender tudo e vou dar tudo, e desse realmente tudo, ele estava correto, estava cumprindo com a sua parte. Mas ele disse uma coisa e fez outra. Isso é um problema no meio dos cristãos, né? Naqueles que se dizem cristão evangélico, você dizer uma coisa e fazer outra, né? Você dizer que faz caridade e não faz. Você diz que faz caridade, que tem amor ao próximo, mas para dar em uma denominação, numa igreja, numa comunidade, num grupo, você dá tudo o que você quer, quanto você quer, mas quando você vê um mendigo na rua bater a sua porta ou te pedir alguma coisa, você não faz. Por quê? Porque não tem ninguém ali olhando, não há plateia, né? Não há aplauso. Então, você está fazendo de forma errada, é o que aconteceu com ele. Ele achava que estava mentindo aos homens, estava mentindo a Deus. Quando você faz isso, você não está mentindo ao homem, você está simplesmente se enganando a si mesmo e mentindo a Deus, dizendo que faz uma coisa, onde na verdade você faz outra. Você fala uma coisa e faz outra. Não adianta fazer isso, né? Versículo 5, quando Pedro disse isso, veja bem o que é que aconteceu. Versículo 5, e Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. O que quer dizer isso aqui? Quando Pedro faz as suas perguntas,
a ele e diz que ele não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus, logo ele cai morto, perde a sua vida ali. Ele cai no chão, a Bíblia não vai dizer que aconteceu um ataque cardíaco, algum problema de saúde ali, mas diz que ele expirou, ele caiu morto depois que Pedro proferiu essas palavras. Muitas das vezes eu passei um tempo onde eu me perguntava, e muitas pessoas perguntam, por que Deus não faz isso hoje? Bom, existem diversas respostas, mas eu tenho a minha, né, na minha leitura da Bíblia. No início da igreja primitiva era necessário Deus fazer dessa forma, acredito, para mostrar aos homens que tudo aquilo que Jesus Cristo realizou, toda a sua obra, né, todas as suas palavras eram verdadeiras. E para que eles soubessem que era verdadeira, era necessário que Deus fizesse algo para que eles percebessem e criassem temor diante de si, no meio da comunidade, para que ela não andasse como antes andava no mundo, né? De forma que mentiam a qualquer forma, falavam mal de Deus, mentiam para Deus e nada acontecia. E para que a igreja fosse uma igreja santa, pura, né? E fosse o exemplo, a luz para este mundo, Deus, eu acredito, que permitiu assim. Hoje não acontece mais, né? Não acontece, levando em consideração também que aqueles apóstolos, aquela igreja primitiva, ela era de natureza judaica, né? Ela era de Jerusalém, né? E perceba que hoje nós somos a igreja de Cristo, aqueles que Jesus disse que Deus revelaria, bem-aventurado aquele a quem não viram, não ouviram a Jesus, não estiveram com ele, mas creram, né? Nós somos a igreja que hoje nós não vivemos aquela época, né? É bom levar em consideração o tempo histórico, né, que aqueles viviam. Foi no início isso, para que eles criassem temor. É a forma de Deus trabalhar. Às vezes Deus faz coisas que a gente não entende, né? Ele fez naquele tempo, hoje ele não faz, matando as pessoas assim a torta e a direita. A pessoa, se Deus fosse matar cada um que mentisse ou fizesse algo errado, falasse alguma coisa e não cumprisse, já pensou se Deus fizesse isso? Não tinha ninguém aqui, né? Nós não estaríamos aqui. Pois bem, naquele tempo Deus fez. Então, depois que Pedro falou aquilo, ele veio, expirou, caiu e morreu. Perdeu a sua vida por causa daquela sua atitude. Ao versículo 6 vai dizer, e levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. Quer dizer, aquela multidão que estava ali, tinha um jovem, pegaram o corpo dele, levaram e o sepultaram. Sepultamento judaico, não pense como o nosso sepultamento de hoje, era muito diferente, viu? Você pode pensar assim, como assim já pegou e levou e morreu? Naquela época era diferente, não é o caso aqui para explicar, mas o sepultamento naquela época, né, no contexto judaico, era totalmente diferente do nosso, né? Mas eu quero seguir porque é um capítulo grande, né? Mas o importante é você saber aqui, por causa da mentira daquele homem, ele morreu. Mas não só ele, veja bem o versículo 7. O versículo 7 vai dizer, e passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. A mulher chega 3 horas depois, não sabia o que estava assim, estranho, né? Mas foi assim que aconteceu. O marido morre e não chegou ninguém para contar a ela durante 3 horas. Vai dizer, ó, teu marido morreu. Claro, o temor era tão grande que todos ficaram quietos, né? E ela chegou nesse espaço de 3 horas e não sabia o que tinha acontecido. Aí veja o que é que Pedro vai dizer a ela no versículo 8. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade ou aquela herança? E ela disse sim, portanto. Quer dizer, é como se Pedro dissesse, tu vendesse por 200 mil reais aquela propriedade, aquele bem que você tinha, você e seu marido? Ela disse sim, mentiu também. Quer dizer, ela andava em conformidade com o marido. Essa daqui, pelo menos, ela concordava bem com o marido, né? Em tudo ela concordava, até em mentir, ela concordou com o marido e disse, sim, vendemos. Aí veja o que é que Pedro diz no versículo 9. Ele diz, então Pedro lhe disse, porque é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Quer dizer, o que é que aconteceu entre você e seu marido para armar essa mentira, né? Para formular essa mentira, né?
a Deus: eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Quer dizer, Pedro ali já sentenciou ela, né, de acordo com a vontade de Deus. Né? Vai dizer o quê? Ele falou a palavra e a Bíblia diz no versículo 10, ó, confirma que logo ela caiu aos seus pés e expirou, assim como seu esposo, né? E entrando os moços, mais uma vez, acharam-no morta e sepultaram junto do seu marido. Pegaram o corpo dela e levaram para ser sepultada junto com o seu marido. Agora, eu não falei que no início Deus fazia essas coisas, ou fez essas coisas, para trazer temor à igreja de Cristo, para que ele soubesse que na igreja quem está comandando é o próprio Deus. O cabeça é Cristo, o Espírito Santo é o outro Consolador, aquele que veio para convencer o homem de seu pecado. Então foi assim que Deus agiu no início da igreja. Veja o versículo de número 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Quer dizer, houve temor. Aquilo aconteceu para que a igreja tivesse o temor, né? Porque era o início da propagação do evangelho de Cristo por meio da igreja, dos seus discípulos. Jesus Cristo não era presente em carne ali mais, no meio dele, mas o seu Espírito estava ali representando a pessoa de Jesus Cristo na vida dele. Então eles deveriam temer aqui a obediência, não é ter medo, viu? Medo é uma coisa, aqui temor é outra, é a obediência às palavras dos apóstolos, que eram os líderes da igreja primitiva, né? E temer a palavra do Senhor, né? Ter reverência, não andar com mentira no meio da comunidade, para que Deus não viesse castigá-los dessa forma que aconteceu aqui, né? Aí dá uma sequência no versículo de número 12. A sequência. E muitos sinais, olha, após ali foi um sinal, né? Morrer um casal por mentir a Deus, né? Já foi um sinal. Aí o evangelista Lucas, que é o autor de Atos, né? Dos apóstolos, ele vai dizer: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Unanimemente no alpendre de Salomão. Todos sempre estavam juntos ali no templo, reunidos, né, operando milagres, orando pelos enfermos, curando, né, fazendo a obra do Senhor, evangelizando e ensinando a palavra do Senhor. O versículo 13 vai dizer: dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Quer dizer, muitos não queriam estar com eles, né? Não queria juntar-se aos apóstolos. Muitos judeus, né, ouviam a palavra, né, entendiam até, mas não queria se juntar a ele. Mas existia um povo, né, tinha uma grande multidão que tinha muita estima, né, que se aproximou dos apóstolos e fez com que se tornasse membro da comunidade cristã, da igreja primitiva naquela época, porque tinha muita estima, tinha muita admiração por eles, né? E o versículo 14 vai falar ainda desse crescimento. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homem como mulher, crescia cada vez mais, né? Tudo aquilo que Jesus falou, né, para eles fazer, eles fizeram, e conforme Jesus falou, eles teriam que levar a palavra do Senhor em Jerusalém, toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Conforme eles iam fazendo isso em Jerusalém, o número de pessoas que se convertiam cresciam cada vez mais. De sorte, o versículo 15, Lucas continua: de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punha em leitos e em camilhas ou camas, né? Para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Quer dizer, até a sombra de Pedro curava naquela época, né? Aí não vai pegar isso aqui, não caia nessa não, de muitos líderes, né? Que dizem: nós usamos rosa ungida, óleo ungido, papel ungido, envelope ungido, né? Sal ungido, martelo ungido, vassoura ungida, tudo que é ungido
de acordo com essa passagem aqui e algumas outras, né? A Bíblia diz aqui que a multidão era tanta, era tamanha, tão grande, que Pedro não poderia, os apóstolos também não poderiam atender a todos. Daí eles colocavam ali numa maca, né, no meio da rua ou no templo, para que quando Pedro passasse ali, ao menos a sua sombra, curassem aqueles enfermos que ali estavam. E isso acontecia, a unção de Deus na vida daquele que seria o primeiro, né? Vamos dizer assim, não o primeiro papa, como dizem por aí, né? Mas o primeiro líder, né, da igreja cristã após a ascensão de Cristo, né? Pedro, né? E ele faz isso, né? Eles faziam isso, eles deixavam os doentes ali. Agora veja o versículo 16, ele ainda vai dizer: e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, quer dizer, da Judéia, de Samaria e de outros lugares, podemos dizer, confins da terra, como Jesus falou que eles iriam, né, levar a sua palavra. Então você vai entender aí que eles levavam todos para lá, para que fosse curado. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém. Iam para Jerusalém, porque era ali, vamos dizer assim, a sede, né? O início, né, da igreja de Cristo ficava ali em Jerusalém. E diz a história que Pedro foi o primeiro, né, bispo de Jerusalém, o primeiro líder, né? Conduzindo, eles de outros lugares levavam enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados, todos aqueles que conseguiam ter acesso aos apóstolos, eles eram curados, todos, porque hoje não todos são curados. Aqui é mais algo a se pensar, porque quando você lê a Bíblia, você é pensante, você é um ser pensante, então você vai pensar, indagar, por que hoje nem todos são curados? Né? Porque naquela época tinha um propósito diferente do de hoje. A cura naquela época era necessária para que o evangelho se expandisse, para que as pessoas entendessem o evangelho da graça de Cristo, que ele era para todos. Então ali diz que todos eram curados. E hoje por que não? Porque hoje já não é mais necessário. Existem inúmeras provas na história, no mundo e atualmente, inúmeras provas de que Jesus Cristo vive, que ele é o Cristo, que ele é Senhor da vida, que ele ressuscitou e que o seu Espírito Santo continua a agir. E tem os seus propósitos, né? Seus propósitos insondáveis de Deus quando ele não cura uma pessoa, né? Quando ele não cura, ele tem os seus propósitos. E quem somos nós para indagar? Quem somos nós para discutir, né? Que o barro ou o vaso discutir com o oleiro, né? Que é o dono do barro. Quem somos nós para discutir? Mas naquela época era assim. Veja o versículo 17 e 18. Aí, diante de tudo isso que eles fazem, que eles fizeram, olha o que é que acontece. E, levantando-se, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e o puseram na prisão pública. Mais uma vez, né? Eles foram maltratados pela inveja dos saduceus, dos sacerdotes, né? Daqueles que compunham ali aqueles departamentos no templo, né? No templo que ficava ali em Jerusalém. Aqueles eram autoridades para eles, né? E para Roma, para eles em si, eles acreditavam ser autoridade. Ninguém podia ensinar outra coisa senão aquilo que o judaísmo ensinava, né? Porque eles não acreditavam em Jesus Cristo e até hoje não acreditam, né? Muitos se converteram, sim, mas muito da elite permaneceram no judaísmo, né? Ali, a ponta da letra, né? Ali, ó, eles faziam tudo conforme a lei, andava debaixo da lei e cumpria a lei, nem que tivesse que matar alguém, né? E aí eles vendo que os apóstolos faziam sinais, prodígios, maravilhas, curava todos que apareciam e a multidão crescia, o número de congregados naquela igreja crescia assustadoramente, criou-se a inveja, conforme o evangelista Lucas escreveu aqui, levantando-se sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, né, aquela cúpula toda, saduceus, né, capitão da guarda ali do templo, né, saduceus, fariseus, todos que sacerdotes, todos ali se encheram de inveja, ficaram invejados. Por quê? Porque eles não faziam sinais e prodígios, maravilhas, como os apóstolos estavam fazendo. Aí pegaram, lançaram mão dos apóstolos, prenderam ele, né?
puseram na prisão pública, né, num cárcere. Agora veja só o que é que acontece depois que eles fazem isso. Só que como Deus estava e está no controle de tudo, ele envia os seus anjos, né, para ajudar os seus servos, porque esta era a vontade dele. Aí vai dizer versículos 19 e 20, veja que está escrito na tela. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, novamente, e tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Não adiantava eles prender, né? Só prender não adiantava, porque Deus ia fazer com que a sua obra, com que a sua palavra, a obra de Cristo, ela desse prosseguimento, ela seguisse adiante. Não adiantava prender. Poderia até matar, mas depois lá na frente você vai ver o que acontece quando ele mata os apóstolos, né? Mata um e parece que vem 10, né? É uma semente que cada vez que você planta, é que nem milho, né? Você planta uma semente de milho, uma espiga vem com não sei quantos grãos de milho, né? Aí a Bíblia diz que eles, prendendo ele, um anjo veio à noite. À noite o anjo veio, simplesmente abriu as portas da prisão, tirou eles para fora e olha só o que foi que fizeram. Parece que pegaram eles. Era bom que eles voltassem para casa ou se escondessem, né? Mas não. Deus manda através do anjo, dizia a eles, que eles vão ao templo, vai lá no formigueiro, na casa do inimigo, né? E diga ao povo todas as palavras desta vida. Quer dizer, tudo aquilo que vocês aprenderam, continuem pregando, continue. E eles saíram, né? Agora veja o versículo 21. Vai dizer que, e ouvindo eles isto, né? Entraram de manhã cedo no templo, foram livres, libertos, né? Saíram do templo, né? Eles logo cedo de manhã saíram do templo, quer dizer, saíram da prisão, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, os sumos sacerdotes e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Era como fosse, né? De manhã cedo. Eles ouvem aquele alvoroço, as pessoas pregando, falando, conversando. Eles olham de longe e percebem que vê ali Pedro, né? Os apóstolos que eles tinham prendido a noite anterior, tinham encarcerado. Agora eles veem, então, os sacerdotes ali, né? Chamou o conselho, né? Todos aqueles ali, os anciãos, e disse assim, ó, envia ao cárcere para que de lá traga os discípulos, só para fazer uma prova, né? Prova dos 9, para ver se eles estão lá na cela. Vai lá e tira eles e chamam ele para cá. Agora veja o versículo 22 e o 23. Mas tendo lá ido os servidores, né, os funcionários do templo, não os acharam na prisão e voltando lhe anunciaram, falaram para eles, né, dizendo, olha, achamos realmente o cárcere fechado, quer dizer, ele estava fechado assim como nós fechamos e deixamos eles lá, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dele, quer dizer, tinha guarda guardando aqueles presos, os apóstolos Pedro, João e outros mais, né? E os guardas estavam lá, o cárcere estava fechado, o cadeado estava tudo bem fechadinho lá. Eles tinham a chave, eles chegam lá, eles abrem, fazem isso e procuram dentro do cárcere e encontra ninguém, vazio. Não estavam mais lá os apóstolos. Aí eles falaram, voltaram e disseram isso ao sumo sacerdote, né? Veja o versículo 24. Ele vai dizer, então o sumo sacerdote, o capitão do templo e o chefe dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando versículo 25, veja bem, eles perplexos, se assustaram, né? Em ver aquilo, né? O cárcere vazio. Aí, e chegando anunciou-lhe dizendo, olha, eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo ensinando ao povo. Olha só, ensinando ao povo. Ele viu e disse, olha, os homens que vocês estão procurando, que vocês deixaram preso à noite lá, sabe o que acontece? Eles estão lá no templo de novo, novamente. Estão lá, pregando ao povo. Aí veja o versículo 26, a continuidade. Ele diz o seguinte,
Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, né? Agora eles foram lá, é como se dissessem, o que vocês estão fazendo aí? Vocês não estavam presos? Vem cá, vem. Vamos, volta, vamos se apresentar diante dos sacerdotes, né? Diante dos anciãos. Mas eles trouxeram, o Lucas faz questão de registrar isso aqui, e os trouxe não com violência, né? Por quê? Porque eles temiam, né? Porque temiam ser apedrejados pelo povo. O povo estava a favor dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, né? Por tudo que o Espírito Santo, Deus, fez na vida daquele povo. Então eles temiam, porque tinha o povo a favor dos apóstolos, né? Aí eles não foram com violência, foram mansinho, quietinho, né? Para não causar nenhum alvoroço, para não ter ali um choque, né? Uma rebelião ali do povo para defender os apóstolos. Aí o versículo 27 e 28 vai dizer: e trazendo-os, os apresentaram ao conselho, né? E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? Que nome? O nome de Jesus. Para que vocês não ensinassem. Não era para vocês ensinar acerca do nome de Jesus Cristo. Nós não falamos isso, não demos ordem para que vocês se calassem, parassem de falar de Jesus. Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. É como se eles, ao pregar a palavra de Deus, né, automaticamente condenavam, né, a ação dos judeus a respeito da prisão, da tortura e da morte do Senhor Jesus. Eles ficavam assustados com isso. Aí Pedro agora toma a palavra. Veja o versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso é uma palavra que você deve guardar no seu coração e entender. Não importa quem seja, não importa. Quem tem a sua melhor ideia, quem tem a sua convicção, a melhor teologia, né? Tenha o diploma de doutorado, pós-doutorado, nisso, naquilo. Se vai de encontro à palavra de Deus, não está em conformidade com aquilo que Deus nos ensinou em sua palavra, Jesus Cristo nos ensinou e o Espírito Santo ainda nos ensina, se não for, desobedecer, filho. O correto é desobedecer aos homens e obedecer a Deus sempre, embora sejamos falhos. Eu não estou dizendo que somos perfeitos quando se trata de obedecer a Deus. Muitas das vezes, né, a vida nos leva por caminhos tortuosos e terminamos que desobedecemos a Deus de alguma forma, né? Mas quando você entende que a teologia não condiz com aquilo que a Bíblia diz, aquele pregador, aquele irmão, aquele fulano, aquele representante de alguma religião que se diz representante do Evangelho, fala algo que não está em acordo com a palavra de Deus, você não é obrigado a obedecer. A gente vê isso muito nas religiões hoje, dentro das denominações, né? São tantas ideias, né? Tanta coisa que eles mandam fazer, quando você vai ver na Bíblia, não tem. É por isso que eu não permaneci dentro da religião, saí de dentro do templo, né? E hoje congrego fora do templo, fora da instituição religiosa. Porque eles mandam fazer tanta coisa, a gente fazer tanta coisa, quando a gente vai analisar, a gente vai verificar na Bíblia, não condiz com a vontade de Deus. Porque você percebe que você não consegue fazer. Eles carregam um fardo pesado e quer colocar nas suas costas um fardo pesado onde você nem eles podem carregar. E termina que você só entende isso quando você ora, quando você lê, você estuda, você abre a sua mente para ouvir outras opiniões acerca do texto, acerca do que a Bíblia diz, e você também estuda e pede a Deus a direção, você começa a entender que melhor obedecer a Deus do que a esses homens que estão aí se dizendo ser cobertura espiritual, né? Muitos dizem cobertura espiritual, ou pastores, né? Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor. Então é melhor obedecer o bom pastor, né? Do que esses pastores que estão aí enganando a torta e a direita, né? Abraçando o mundo, abraçando tudo que há no mundo e querendo conduzir o rebanho do Senhor. Saia fora rápido, saia fora daí o mais rápido possível. Veja bem o versículo
30, depois que Pedro fala que melhor obedecer a Deus do que os homens, né? Dizendo, perdão, o conselho, né? Ao conselho do tempo, né? Aí ele diz, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Eles não acreditavam na ressurreição, os saduceus, né? Eles não acreditavam, muitos deles ali não acreditavam na ressurreição. Aí Pedro já começa dando, né, batendo forte, o Deus de nossos pais. Quando ele diz nossos pais, ele está falando dos patriarcas, né? Abraão, Moisés, Jacó, Isaac e tantos outros, né? O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Olha que acusação, dentro do templo, dentro do conselho ali, diante dessa autoridade judaica, né? Ele diz bem assim, vós, olha que acusação, né? Vós, suspendeu no madeiro, mataste a Jesus. Versículo 31, ele continua o seu discurso. E 32, vamos ler. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Perceba aqui que é a Israel, viu? Não confunda, viu? Ele está dizendo a Israel, Deus com a sua destra se chama poder, o elevou a príncipe. A quem? A Jesus Cristo, príncipe e salvador, para dar a Israel, ao povo de Israel, à nação israelita, o arrependimento e a remissão dos pecados. Ele vai continuar no versículo 32 dizendo, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Quer dizer, para Pedro aqui, né? Ou não sei se é questão de tradução, né? Pedro vai dizer que Deus deu àqueles que lhe obedecem, né? A questão é que o Espírito Santo do Senhor habita todo aquele que crê, aquele que Deus chama, aquele que Deus toca, convence ele do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo habita nele a partir do momento em que ele se arrepende, né? Mas aqui é usada a palavra obedece, faz sentido também. Não estou aqui para discutir semântica, né? Originais do grego, do hebraico, do aramaico. E ele continua, ou melhor, aí depois que Pedro fala isso, eles dizem no versículo 33, e ouvindo eles isto, se enfureceram. Fala Lucas aqui, né? Escrevendo a sua carta, ao seu livro. E ouvindo ele isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Quer dizer, depois que eles viram, porque é muita ousadia, né? Vamos convir que é uma ousadia aqui tremenda, né? Diante do conselho, da autoridade que tinha o poder de condená-los e matá-los, Pedro diz que eles mataram a Jesus, a qual o Senhor, pelo seu poder, tornou ele príncipe e salvador, né? Acusou eles da morte de Cristo. Então eles se enfureceram, ficaram irados com aquilo ali, né? E pensaram em matá-los. Agora, só que Deus, quando tem um plano, né? Como diz aquele velho ditado, né? Só morre no dia, né? Você não morre fora do dia. Mas levantando-se ali dentro do conselho, mesmo todos sendo contra os apóstolos, Deus sempre tem alguém no meio, né? Para nos defender. Meia multidão, né? Que é contra nós. E meio aqueles que são contra você, sempre tem um ali que Deus guardou para te ajudar na hora certa. Aí versículo 34 ao 36 vai dizer assim, ó, mas levantando-se no conselho um certo fariseu, assim como Paulo era, né? Um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, era uma pessoa que tinha uma como é que se chama? Ele tinha uma fama, né? Era conhecido, venerado por todo o povo ali judeu, né? Apareceu esse Gamaliel, esse homem chamado Gamaliel, e doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Quer dizer, disse, olha, peça para tirar os apóstolos daqui, né, dessa audiência, põe eles lá fora e vamos conversar aqui um pouco. Ao versículo 35 vai dizer, e disse-lhes, ele reunido com o conselho ali, né? Homens israelitas, acautelai-vos, quer dizer, tenha cuidado a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Tenha cuidado, sabe por quê? Aí ele vai dizer, versículo 36,
Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto. Morreu ele. E todos os que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Quer dizer, Gamaliel traz aqui à tona a lembrança deles, que houve um homem lá que se dizia fazer a obra do Senhor, né? Ser um homem de Deus, mas ele morreu e todos aqueles que seguiam a eles, sumiu, desapareceu, né? Aí ele dá outro exemplo, né? Dizendo a ele, ó, depois deste Teudas, levantou-se Judas. Judas era um nome comum naquela época. Não confunda esse Judas com Judas Iscariote, é outro Judas, tá? Aí ele diz, ó, depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, ou seja, morreu. E todos os que lhe deram ouvido foram dispersos, desapareceram. Aí ele vai dar um conselho, né? Versículo 38, ele vai dar um conselho, 39. E agora digo-vos, dai de mão a esses homens, ou seja, deixa, né? E deixa eles. Se este conselho, ou seja, este grupo de pessoas, de homens, que falam desse Jesus, sobre Jesus, se esta obra é de homens, se desfará, assim como os exemplos que ele acabara de citar. Se for de homens, vai se acabar. Pedro morre, João morre, e esse povo aí fica disperso e acaba a obra. Para. Não vai dar seguimento, não vai dar sequência, né? Vai parar por aí. Aí ele, no versículo 39 ele diz, mas se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Quer dizer, se for de Deus a obra, se você se levanta contra a obra que é de Deus, aquilo que Deus está fazendo, alguém está fazendo de Deus, você vai estar lutando contra Deus. E lutar contra Deus, você percebe que não vai vencer, né? Você já sabe que não vai vencer lutar contra Deus. Né? Aí ele dá esse conselho a eles, deixa eles ir. Se essa obra for de homem, vai se acabar, vai parar. Agora, se for de Deus, né? Você não vai estar lutando contra Deus, né? Aí deixa ele seguir o caminho dele. Aí a resposta deles ao que Gamaliel falou, o versículo 40, né? E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, chamam os apóstolos, né? Aquele conselho, e tendo-os açoitado, ainda tem que açoitar, né? Era uma forma de castigar, né? Para não condená-lo à morte ou à prisão perpétua. Eles açoitavam, mandaram que não falasse no nome de Jesus e o deixaram ir. Disseram, açoitaram e disseram, ó, não falem mais no nome de Jesus, tá bom? Nós vamos deixar vocês ir, vocês vão embora, mas não falem mais no nome desse Jesus aí que vocês andam anunciando, tá certo? Aí o versículo 41 e o 42, para finalizar, retiraram-se, pois, da presença do conselho. Eles saíram dali, com as costas ardendo, doendo, todo machucado, né? Eles se retiraram da presença do conselho, regozijando-se, alegres. Sabe o que é regozijar? Alegres, felizes. Estavam festejando aquilo ali, depois de serem açoitados e ordenado a não falar mais no nome de Jesus. Eles saíram, quando eles saíram da presença, saíram dando gargalhada. Dizem que a Bíblia é cheia de humor, né? Aqui parece que eu vejo uma pitada de humor, vocês percebem? Eles saíram alegres e regozijando-se de terem sido julgados, dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Quer dizer, eles ficaram alegres e entender que eles foram açoitados, foram castigados pelo nome de Jesus. É como se dissesse assim, Jesus sofreu e nós estamos sofrendo também. Que privilégio é sofrer pelo nome de Jesus Cristo. É padecer pelo nome dele. Que coisa boa. Saíram alegres, né? Eles saíram alegres porque eram dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Aí o último versículo, né? Que é o 42, e todos os dias, depois daí, todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Mesmo diante de tudo que eles passaram, eles não cessaram de falar de Jesus Cristo. Veja, todos os dias no templo. Que cara o conselho via eles, hein? Todos os dias no templo e nas casas, viu? Porque você pode imaginar que igreja é onde?
É aí onde você congrega? É só nesse templo, nessa casa, ou seja, nesse ponto comercial? Não. Eles iam no templo que ainda existia o templo, né? Até os anos 70, depois foi destruído e não existia mais templo. Aí sobrou o quê? As casas. Mas eles iam no templo e iam nas casas. E não cessavam de fazer o quê? Ensinar. Não é tagarelar, né? Não é gritar. Não é criar baderna, como nós vemos hoje, nos dias de hoje, né? Aquele alvoroço, onde a gente não sabe se é a igreja, se é o povo de Deus ou é o povo que não é de Deus. E tanta bagunça que a gente vê hoje nos cultos atuais, nessas instituições religiosas. Eles se reuniam no templo, nas casas, e não cessava de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Hoje em dia a gente está vendo que anunciar Jesus Cristo está cada vez mais difícil, né, irmão? Não porque nós somos proibidos de anunciar, mas porque quando você vai em um certo lugar que se diz uma igreja, o que você vê lá é briga política, né? É briga por cargo, né? Há aqueles que defendem um político A, um político B, né? É a igreja envolvida com o mundo de uma forma que a gente não entende mais se é a igreja. Na verdade, são empresas, né? Mas é que a gente ainda quer entender que seja a igreja, mas não é a igreja, né? Se tornou empresa. E assuntos que não tem nada a ver, que não é anunciar Jesus Cristo, é anunciar o próprio homem, é o homem inflamado pelo seu ego, né? São muitos homens que só defendem o seu lado, mesmo que tenha que maltratar outros, mesmo que tenha que passar por cima dos outros, e para que ele massageie o seu ego, ele mantém a sua postura, a sua teologia falsa, né? A sua heresia, as suas, as suas ideias, seus dogmas, suas doutrinas humanas, e deixa de anunciar Jesus Cristo, conforme nós lemos aqui. Anunciar a Jesus Cristo. Anunciar Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer. Meus queridos, eu vou ficar por aqui. Já ficou longo demais o vídeo, mas eu agradeço por você estar até aqui nesse momento. E compartilhe, deixa o like, se inscreva no canal e nos ajude, né, a propagar o evangelho. É isso que eu quero. Faça pergunta, comente, faça o que você quiser. Nós estamos aqui para responder, ok? Que Deus abençoe, um abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.